prepara o café, chocolate e vem comigo. Vamos falar de espelhos esféricos. Nós temos dois tipos de espelhos esféricos, então o nome óptica geométrica para esse conteúdo não é à toa, tá? Então óptica geométrica é porque nós vamos utilizar conceitos de geometria para explicar os instrumentos ópticos e os processos de formação de imagens. No caso de espelhos esféricos, é porque a geometria deles é esférica, ou seja, eles têm um formato esférico. Nesse formato esférico, nós podemos ter um espelho, né, uma superfície esférica espelhada, côncava ou convexa. E aí é que vai separar os dois tipos de espelhos. Então, nós podemos ter espelhos côncavos ou espelhos convexos. No caso de um espelho côncavo tem a superfície refletora interna. Ou seja, aqui ó, o espelho ele é um pedacinho de casquinha de uma grande esfera. E eu tenho aqui um espelho côncavo, esse aqui, ó. Esse aqui é um espelho côncavo. Vamos ver se vocês conseguem me enxergar aí. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Talvez vocês consigam me enxergar aí grandão, né? Tá? Eu fico meio ampliado, né? Olha o tamanho da minha orelha. Ô, louco. Então tá. Então, galera, um espelho côncavo, esse aqui é um espelho côncavo. Ele é levemente curvado assim para dentro, né? Se olhar ali de lado, ele é levemente curvado assim, né? A gente botar ele assim, tá? Olhar aqui, ele é levemente curvado para dentro, baloado para dentro, né? Então, aqui, ó, deixa eu pegar esse aqui vai ser legal. Esse aqui ele tem um lado que é espelho plano, tá? Esse lado aqui é espelho plano, então não distorce, né, a nossa noção de tamanho e distância. Então esse aqui é um espelho plano. Agora olhem esse outro lado aqui, ó, é o espelho côncavo. Olha a diferença. Deu diferença. Deu diferença. Ó, o espelho plano não distorce noção de tamanho e distância. Olha o espelho côncavo, esse distorce, né? Eu tô parecendo gigante lá dentro. Bem maior, né? Bem maior, tá? Bem maior. Então o espelho côncavo, ele é levemente curvado, tá? Ele tem essa curvatura para dentro aqui. Então o molde que foi utilizado para produzir esse espelho côncavo é uma grande esfera. Mas claro, foi pegado aqui, né, só um recortezinho dessa grande esfera. Então ele é baloadinho para dentro. E o espelho côncavo é assim, é uma superfície refletora, no caso se for um espelho esférico côncavo, é uma superfície refletora cujo molde se encaixa em uma grande esfera. Então esse pedacinho de esfera, esse recortezinho de esfera que fica aqui, esse recortezinho de esfera, aí então nós temos nessa parte espelhada, a parte interna da esfera é o que nós chamamos de espelho esférico côncavo, tá? Então é um espelho baloado para dentro, certo? Um espelho baloado para dentro. Então, os raios de luz que chegarem nesse espelho aqui, tá? Os raios de luz que chegam e batem nesse espelho, eles se concentram aqui para frente do espelho, certo? Eles se concentram aqui para frente do espelho. Já o espelho convexo é diferente, ele vai ser o contrário do côncavo, né? Ou seja, embora tenha a mesma ideia de ser num molde esférico, só que a superfície espelhada vai ser a externa. Então, quando a gente pega, imagina a grande esfera que é usada como molde, a gente pega um recortezinho da esfera e coloca o espelho do lado de fora. Aí nós vamos ter o espelho bolha, o espelho baloadinho para fora. Aí o espelho baloadinho para fora, ele é interessante porque ele reduz as imagens de objetos que estão próximos a ele, ó. Vocês conseguem me ver pequenininho ali? Vocês quase que não conseguem me ver inteiro, né? Então, aqui galera, aqui estou eu dando aula para vocês através de um espelho convexo. Tá? Então o espelho convexo ele é baloado para fora, ele é baloado aqui assim, ó, para fora. Deixa eu mirar assim, né? Ele é baloado para fora. Se eu passo a mão nele aqui, eu vejo que ele está levantadinho assim, né? Ele tem uma curvatura para fora aqui, tá? Então o espelho convexo, ele é baloado para fora, a parte espelhada é de fora, de um grande molde, né? Então aqui, você tem um espelho aqui, tá? Ele, na verdade, é a parte de fora de uma grande esfera que foi usada aqui como molde para fazer esse espelhinho aqui, certo? Para fazer esse espelhinho. Beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, que existem dois tipos de espelhos esféricos, os côncavos e os convexos, tá? E cada um deles vai produzir imagens com características distintas. Inclusive, os espelhos côncavos podem produzir até 5 casos, né, distintos de imagens, ou 5 situações que nós vamos ter aqui para formação de imagens em espelhos côncavos, e no espelho convexo a gente vai ter um caso só, tá? Que é isso aqui que vocês acabaram de ver, certo? De me ver, né? Então tudo que está à frente desse espelho, não importando onde esteja, vai ter a sua imagem produzida aqui atrás dele, tá? Mas vamos falar aqui então caso a caso. Vamos começar para o espelho côncavo. Para o espelho côncavo, interessante aqui a gente lembrar ó, que essa linha aqui é usada como referência, que é chamada de eixo principal. Então, se eu pegar aqui o espelho côncavo, tá? Esse aqui é o côncavo. Se eu pegar o espelho côncavo, ele tem, a gente imagina aqui no meio dele saindo uma linha, que é o eixo principal,
E nessa linha, a gente vai imaginar aqui o ponto focal do espelho e o centro de curvatura do espelho. O centro de curvatura é o centro geométrico da bola que foi usada como molde para fazer esse espelho. Tá? Então é isso aqui, ó, essa linha que a gente imagina como referência. Na frente do espelho ali vai ter uma medida onde vai estar o ponto focal, ou o foco principal do espelho, e aqui vai estar o centro de curvatura do espelho. O mesmo acontece para os espelhos convexos, só que para os espelhos convexos, como eles são baloados para fora assim, né? Assim. Né? Deixa eu virar ele para cá. Ó, baloado para fora assim. A gente vai imaginar uma linha que passa por ele, onde aqui para trás do espelho, vai estar o ponto focal e o centro de curvatura. Tá? Então, é isso aqui, ó, atrás do espelho. Certo? Vamos para os casos de imagens. Então, espelhos esféricos côncavos produzem até 5 casos de imagens aqui. Tá? 5 casos que a gente precisa conhecer. Observe aqui, ó, que aqui já tem o Patrick aqui, bem pertinho de um espelho parecido com esse aqui, né? Ai, meu Deus, quase quebrei o espelho, cara. Aqui, ó, parecido com esse aqui, ó. Tá? Que é aquele que, né, mostra grandão aqui quando eu tô aqui perto dele. Tá? Eu fico grandão, né? Fica aumentado. Tá? Esse aqui é um dos casos. Nós podemos ter mais 4 casos, né? Que eu vou falar todos eles e, na verdade, reunir todos eles numa figura só, que é essa figura aqui. Então, se a gente imaginar o eixo principal, o espelho, tá? O espelho côncavo, ele é espelhado para a parte de lá, tá? Espelhada para cá. Então, os objetos vão estar para cá. Aqui nós temos 5 posições diferentes para objetos, que são os 5 casos. Sobre o eixo principal, nós temos o foco principal e o centro de curvatura. Então, se nós temos um objeto muito distante ao espelho, ou melhor, numa distância maior do que o centro de curvatura, então se a gente tem um espelho esférico côncavo aqui, ó, esse espelho, eu não sei qual é a distância focal dele ainda, é mais ou menos por aqui, ó. Deixa eu ver, deve ter em torno de 1 metro. A distância focal dele deve ser em torno de 1 metro, mas eu vou pegar aqui mais ou menos para a gente já imaginar, tá? Então aqui está a distância focal, então o centro de curvatura vai estar no dobro da distância, então aqui vai estar o centro de curvatura desse espelho, e qualquer objeto além desse ponto, do centro de curvatura, vai estar no caso 1, ou seja, nós vamos ter uma imagem que é real, invertida e menor. E essa imagem vai se formar aqui entre o centro de curvatura e o foco. Quando o objeto se aproxima ao espelho e vem exatamente para cima do ponto focal, beleza, esse objeto que estiver aqui, ele vai ter a sua imagem exatamente, em cima do centro de curvatura, esse é o caso 2. O caso 2, a imagem vai continuar sendo real e de cabeça para baixo e de mesmo tamanho que o objeto. Quando esse objeto passa para o caso 3, que é entre o centro de curvatura e o foco, então, aqui a gente tinha o ponto focal, aqui a gente tinha o centro de curvatura. Agora, qualquer objeto colocado aqui, nessa região, vai ter o seu caso de imagem, que é o caso 3. A imagem continua sendo real, continua invertida, só que agora ficou maior que o objeto. Então, vejam, o objeto veio do caso 1 para o caso 2, que é em cima do centro de curvatura, e para o caso 3, que é entre o centro de curvatura até antes de chegar no foco. E a imagem que estava aqui foi crescendo, do caso 1 virou o caso 2, e do caso 2 virou o caso 3. Que é a imagem se afastando ao espelho. E veja que esses 3 casos aqui são imagens reais e de cabeça para baixo, ou seja, são casos em que a gente pode projetar essas imagens em algum anteparo. Tá? Beleza. Aí depois nós temos aqui o caso 4, que é quando esse objeto chega na posição exatamente onde está o foco principal. Nós não vamos ter uma imagem definida aqui. Essa imagem não vai ter características definidas, ou seja, ela não vai ser nem real nem virtual, nem invertida nem direita, nem maior, menor ou igual. A gente não tem como dizer qual é a característica dessa imagem, então a gente classifica como um caso de imagem imprópria. Imagem imprópria. Tá? Esse é o caso 4, quando o objeto está exatamente sobre o ponto focal. Depois nós temos o caso 5. O caso 5 é qualquer objeto mais próximo ao espelho do que o ponto focal dele, então esse objeto vai ter a sua imagem conjugada para esse espelho, vai ser uma imagem virtual, direita e maior, e que vai, como ela é virtual, ela vai parecer que está lá para dentro do espelho. Que é esse caso aqui, né, galera? Que a gente acabou de fazer. Né? Deixa eu olhar aqui, ó. Estou aparecendo para vocês, né? Então, é exatamente esse caso aqui, onde um objeto próximo ao espelho parece grande lá para dentro do espelho. Parece enorme, né? Olha o tamanho da minha orelha. Meu Deus. Parece enorme, tá? Parece enorme. É o caso desse outro espelho côncavo aqui também maior, que é muito utilizado para maquiagens e tudo mais, né? Olha só, tá?
Também, a pessoa chega aqui perto, ela fica grande, parece uma imagem ampliada aqui para dentro, até para ver os detalhes aqui do meu rosto, para fazer a sobrancelha aqui, fazer a barba, né? Estourar uma espinha, tirar os pelos do nariz, também dá, tá? Tem todos esses detalhes aí ampliados, então essa é uma das utilidades desse tipo de espelho. Tá bom? Esses são 5 casos de imagens para espelhos esféricos côncavos, tá? Espelhos esféricos côncavos. Então, dependendo de onde que está o objeto em relação ao ponto focal e o centro de curvatura, nós vamos ter casos diferentes com características de imagens diferentes. Exceto o caso 4, que quando o objeto está exatamente sobre o ponto focal, a imagem própria ela não vai ter características definidas, tá bom? É o caso de transição entre o 3 e o 5, então, né, se ele está antes do foco aqui para o lado do centro de curvatura, é o caso 3. Se ele está depois, vai ser o caso 5. E esse caso 4 não tem características bem definidas, tá? É isso. Vamos para os espelhos esféricos convexos. Os espelhos esféricos convexos são esses espelhos bolha aqui, né? Os espelhos bolha, tá? Então, os espelhos bolha aqui é onde nós vamos ver que qualquer posição que o objeto estiver aqui, nós vamos ter somente uma característica de imagem, que é essa, tá? A imagem será virtual, direita e menor. Virtual, ela é vista ou percebida através do espelho. Então, quando vocês observam através do espelho, como se estivesse ali para dentro do espelho, ali aparece uma imagenzinha, tá? Imagem percebida virtual. Direita não virou de cabeça para baixo, nada virou de cabeça para baixo aqui, tá? E além disso, a imagem vai ser menor, ou seja, o que vocês, mesmo esse espelhinho pequeno aqui, vocês conseguem me ver ali dentro quase que inteiro, toda a minha cabeça ali. Esse espelho é muito menor que a minha cabeça, né? Mas, através dele, vocês enxergam aqui todo o meu rosto aqui, toda a minha cara. Tá? Então, vocês conseguem enxergar que essa imagem fica menor. A vantagem de se ter um espelho esférico convexo, e esse é o caso único, então, onde quer que o objeto esteja aqui na frente do espelho, vai ter sempre a sua imagem formada aqui, entre o vértice e o foco, e nessa região, tá? Ela vai ficar, né, ela vai ficar nessa região aqui. Esse é caso único, e a aplicação disso é justamente quando a gente quer ampliar o campo de visão de um observador, tá? Então, espelhos esféricos convexos produzem imagens com essas características e tem aplicações que são basicamente utilizar espelhos convexos para ampliar o campo de visão, né? Com um espelho pequeno, curvado, um espelho bolha assim, a gente consegue enxergar através dele vários objetos, uma região bem grande na frente dele, tá? De todos os objetos que estiverem ali. Beleza?